A paz, mano, a paz, mana. Tudo bem? Espero que sim. Vim gravar esse vídeo aqui hoje sobre algo que Deus tem ministrado no meu coração, tem falado bastante comigo. Abra aí a sua Bíblia, se você puder, em Josué 1:9. É uma palavra bem conhecida, né? Mas Deus me levou a enxergar de outra forma. Na minha Bíblia diz assim, que é a versão mais atual: Não fui eu que te ordenei, seja forte e corajoso? Não se apavore, não desanime, pois o Senhor, seu Deus, estará com você por onde você andar. Amém? Deus, nós queremos que o Senhor fale conosco, Deus, na Tua palavra, Jesus, traga a revelação do Teu Espírito, Deus, sobre as nossas vidas, Pai. Nós queremos Te ouvir, nós queremos convidar o Espírito Santo para estar conosco nesse vídeo, nesse momento, Pai, em nome de Jesus. Amém. Então, irmão, esse versículo falou muito comigo porque eu comecei a enxergar ele de uma maneira diferente. Não só apenas como uma palavra de incentivo, tá? Mas como uma história de conquista, né? E assim foi a vida de Josué. Para quem não conhece Josué, ou aqueles que já conhecem, eu vou fazer um resuminho da vida de Josué, como é que funcionou, né? Então Josué, ele foi chamado ainda jovem para ser assistente de Moisés, quando Moisés estava ainda lá no palácio, no faraó. Ele se tornou assistente pessoal de Moisés aos 17, a Bíblia diz que era jovem, né? Alguns dizem que a idade era entre 16 e 17 anos de idade. O nome Josué significa Deus salva, Ele salva. Seria na linguagem hebraica, uma variação do nome de Jesus. E na verdade o nome de Josué não era Josué, era Oséias. A gente vê muito isso no Novo Testamento, né? Jesus trocando o nome das pessoas e toda troca tinha um propósito. Com Josué não foi diferente, mas quem trocou o nome de Josué não foi Jesus, foi Moisés. Amém? Então ele foi chamado aos 17 anos, esteve com Moisés. Aos 40 anos, quando Moisés saiu do Egito com o povo de Israel, Josué acompanhou ele, né? Esteve com ele, foi fiel a Moisés e continuou servindo a Moisés. Amém? E todo esse tempo ele passou aprendendo com Moisés as palavras, as escrituras que o Senhor dava a Moisés. E durante esse tempo no deserto, aconteceu algo muito diferente que me chamou a atenção nesse momento na história de Josué, que foi, a Bíblia diz que ele foi o único que subiu ao Monte Sinai com Moisés. Ele foi o único, irmão. Tinham vários ali que ajudavam Moisés, que andavam com Moisés, mas Josué foi o escolhido para subir com ele ao Monte Sinai e pegar a tábua dos 10 mandamentos. Amém? E também Josué foi espia de Moisés quando se encontrou a terra prometida, né? Ele foi espia de Moisés, ele foi um dos únicos espias que trouxe um relatório de vitória para Moisés. Ele disse: olha, Moisés, lá eles são gigantes, são inúmeros, a geografia é difícil, mas não há nada que o nosso Deus, que o Deus que nos trouxe até aqui não possa resolver, né? Então ele trouxe para Moisés um relatório verdadeiro de tudo que tinha lá, porque ele era uma pessoa leal. Mas ele também trouxe para Moisés uma palavra de encorajamento, né? Josué tinha essa virtude. E mais para frente, quando Moisés morre, Deus chama Josué. Deus levanta Josué no lugar de Moisés para fazer o povo conquistar a terra prometida. E olha só, eu nunca tinha parado para pensar nisso. Deus prometeu a terra prometida e o povo chegou ali na beira, né, diante da terra prometida. Porém, não era só entrar na terra prometida. Tinha que conquistar a terra prometida. E lá moravam os cananeus. Um povo forte, um povo grande, numeroso, enfim. Então não era só ver a terra, receber a terra, ter a promessa da terra, mas havia a necessidade de conquistar a terra. Então Deus levantou Josué como a comandante do exército de Israel, como aquele que comandaria a conquista de Canaã, né? Deus levantou Josué como comandante, linha de frente,
o estrategista, o que age com foco, o que não se deixa abater pelos obstáculos. E Deus levantou Josué num momento de luto, irmão. Josué amava Moisés. Imagina que Josué estava com Moisés desde 17 anos. E a Bíblia diz que Moisés saiu do Egito, que Josué saiu do Egito para acompanhar Moisés no deserto, ele já tinha 40 anos. E se o povo ficou 40 anos no deserto, quando eles chegaram às portas da Nova Canaã, da Terra Prometida, Josué tinha no mínimo 80 anos, querido. 80 anos, entendeu? Já era um senhor, né? E ele perdeu um amigo de quase 60 anos de amizade. E no meio daquele luto, naquele momento de dor, naquele momento em que você se sente pequeno, impotente, que é o momento da morte, da ruptura, porque nós não somos preparados para a morte, irmão. Nosso coração sente muito a morte, né? Então, naquele momento, Deus chama Josué. E Deus diz para ele: levanta-te, Josué, né? Seja forte e corajoso. Aqui no versículo 9 a gente lê que Deus questiona Josué, diz assim: Josué, não foi eu, não sou eu, o seu Deus que te falei, seja forte e corajoso. Não duvida, Josué. Então, imagina, um cara desse que viveu todas essas histórias, acompanhou tudo que Deus pode fazer, todos os milagres que Moisés fez no deserto, que subiu no Monte Sinai, meu querido, no Monte Sinai, pegou a tábua dos 10 mandamentos. O Senhor teve que dizer para ele: ei, acorda, foi eu que te disse, não foram os homens, não foi outra pessoa, fui eu, querido, eu que te disse, seja forte e corajoso. Então o Senhor falou muito comigo sobre isso, né? Porque quando eu converti, tinha primo meu ali que nem era nascido, irmão, se batizou, entendeu? E através disso, meu irmão, dessa oração, meu irmão, de não desistir, o Senhor alcançou vidas que nem existiam. Tu crê nisso, meu irmão? É muito poder de Deus, meu irmão. É só o Senhor para fazer isso, meu irmão. Não tem outro que faça, não. Então Deus te chama nessa noite para você ser um Josué. E Deus tem falado muito comigo. Todas as vezes que eu estou no culto, que eu olho para o lado, que eu vejo a minha mãe, que eu vejo a minha irmã, a minha esposa, que eu vejo meus primos, a minha tia, eu louvo a Deus, eu digo: Deus, Tu é tão fiel, Senhor. Obrigado, Jesus, porque um dia eu estava aqui nessa igreja, nesse lugar, sozinho, Deus. Sozinho, Senhor. Não tinha com quem trocar uma palavra, Senhor. Mas hoje toda a minha casa está aqui. Deus é fiel, irmão. Creia. Vai dar tudo certo. Amém? Nunca mais você vai andar sozinho na sua igreja. E o Senhor vai levar toda a sua casa. Amém? Então a história de Josué, ela é linda, irmão. Ela traz a trajetória de um homem fiel, de um homem constante, de um homem obediente, de um homem escolhido, de um homem solitário, inclusive, porque a Bíblia não relata sobre a esposa dele, sobre filhos, sobre nada. Então a gente vê que é um homem único, né? O único que subiu. Então a história de Josué nos traz tudo isso, irmão, e nos traz um momento de honra, que a vida inteira ele esteve em parceria com Moisés. Ele foi a segunda pessoa, sem nenhum problema, ele aceitou ser aquilo sem nenhum problema. Mas teve um momento que o Senhor honrou ele. Mas isso, meu irmão, teve um prazo, teve um tempo, né? Houve um tempo até que Canaã fosse conquistada. Amém? Alguns historiadores e teólogos dizem que Canaã demorou mais ou menos 5 anos para ser conquistada. Então foi cidade a cidade, né? Ali, não é nem cidade que fala, eu acho que é circunvizinhança, vizinhança, aldeia, tribo, enfim. Foi sendo conquistada e que durou mais ou menos uns 5 anos essa conquista. Então onde eu quero chegar com isso? Essa história de Josué, ela se confunde muito com a minha história. E aos 16 anos eu conheci o Senhor num momento de muita dor na minha casa, de muita tristeza. O casamento dos meus pais tinha se desfeito, minha mãe estava extremamente doente. A gente vivia um ambiente, meu irmão, que não era legal. Um ambiente que eu não gostaria de voltar nele, né? E naquele momento eu conheci o Senhor, me converti e eu fui para os pés do Senhor, né? Fui para os pés do Senhor porque eu queria que aquele ambiente, aquela geografia, aquela atmosfera da minha casa fosse diferente, né? E nesse momento
eu atravessei muitas cidades. Eu tive que travar muitas guerras para conquistar Canaã. Não foi fácil. Uma das primeiras guerras que eu tive que travar foi contra a minha própria mãe, que não aceitava o fato de eu ser crente, de eu ter me convertido. Ela me proibia de ir na igreja, ela me proibia de jejuar, ela ficava dizendo, leva logo teu colchão para a igreja, tu só vive na igreja, pede do pastor, é o pastor que vai resolver isso aí para ti. Então assim, eu tive que ouvir algumas coisas de alguém que eu amo muito, eu amava muito, né? E eu estava, meu irmão, naquele momento sozinho. Eu era o único da minha família inteira. E para quem me conhece, a minha mãe tem 12 irmãos. O único de toda aquela família da minha mãe, de toda a família do meu pai, que tinha se convertido. O único. E eu tive que atravessar esse obstáculo que para mim foi muito difícil. Muitas vezes eu chorava escondido no banheiro, atrás da porta do meu quarto, porque eu queria que minha mãe fosse diferente, porque eu queria que minha mãe se convertesse, porque eu não aceitava que o inimigo usasse a minha mãe para me ferir, para me machucar, para me proibir de ir na igreja, e que eu iria sim um dia para a igreja de mão dada com ela, e ela sentar do meu lado na igreja, e ela ia ser uma mulher crente do Senhor. E esse foi o primeiro obstáculo, irmão, que eu tive que superar. Depois, irmão, eu queria muito que a minha irmã se convertesse. Muito. E aí, como Josué, comandante do exército, cheio de estratégia, Deus também me deu uma estratégia, né? Com a minha mãe, eu orava, meu irmão, em silêncio. Porque eu não podia bater de frente com ela era minha mãe. Eu tinha que honrar minha mãe. Então, era na oração. Tudo que ela fazia, que não era ela, era o inimigo agindo através dela, eu resolvi em oração. Amém? E com a minha irmã foi diferente. Deus me deu uma estratégia. Minha irmã gostava muito de sair, de ir pra festa, enfim. E nessa época ela não dirigia, meu pai e minha mãe só deixavam ela ir se eu levasse ela. E eu falei pra ela, fiz um combinado com ela. Eu falei, ok, eu te levo, eu te busco em todos os lugares que você quiser. Mas, antes disso, todo sábado você vai ao culto comigo. Quando a gente sair do culto, eu te levo aonde você quiser. Eu te busco a hora que você quiser. Quantas vezes, irmão, acordei 3h30 da manhã, 4 horas da manhã para buscar minha irmã numa festa. Tinha bebido, né? Tinha farreado a noite toda, mas eu não retrocedi. E todos os sábados a minha irmã estava no culto, querido. Querendo ela ou não, ela estava lá. Porque essa é a estratégia que Deus me deu e funcionou. Tá? Aleluia, glória a Deus, funcionou. Então, busque de Deus uma estratégia, né? Se o cenário está difícil, se o cenário é de luta, se o cenário é de guerra, se você precisa conquistar Canaã, pense numa estratégia, né? E eu também tinha muito foco, irmão. Eu sabia o que eu queria. Eu não queria uma casa, eu não queria um carro. Eu não queria nada disso. A única coisa que eu queria era salvar a minha casa. Era conquistar a minha Canaã, a terra que Deus me prometeu, amém? Mas é muito importante quando a gente olha na história de Josué, que depois que ele foi assistente de Moisés, ele virou espia de Moisés, lembra? Aquele que foi observar, irmão. Então, quando Josué virou comandante, que ele foi ordenado a Deus a conquistar Canaã, ele sabia exatamente como aquele povo se comportava. Ele sabia exatamente que estratégia, irmão, ele deveria utilizar. E ninguém melhor do que você conhece o território da sua casa. Conhece o seu pai, conhece a sua mãe, o seu irmão. Sabe o que ele gosta, o que ele não gosta. Sabe qual é a melhor estratégia para captar ele. Você é o melhor, irmão, para fazer isso. Irmã, irmão, você é o melhor. Irmã, você que ora pelo seu filho, ninguém conhece tanto o seu filho quanto você. Então observe, passe a observar, peça de Deus uma estratégia, tenha foco na salvação da sua casa. Porque isso aqui, irmãos e irmãs, tudo isso aqui que a gente vive, ó, vai passar, mano. Vai passar, mano. Isso aqui vai acabar. Nós não somos daqui, irmãos. Nós somos da eternidade, amém? E é muito importante você ver que quando Deus chama Josué,
Deus chama Josué no momento de luto, um momento de dor. Então talvez hoje Deus esteja te chamando como Ele me chamou, no momento de dor, irmão. No momento que doía muito, no momento que eu não tinha esperança nenhuma daquilo ser diferente. No momento em que eu estava vendo a minha casa inteira desabar. E eu tinha tanto medo, irmão, de perder minha mãe, de tudo se acabar, irmão, tudo. Era um momento muito difícil, mas ali Deus me chamou. Deus me chamou para trazer salvação para minha família, para minha casa. Deus não me chamou para trazer dinheiro e coisas, Deus me chamou para trazer salvação. Amém? E muitas vezes o Senhor só precisa que nós sejamos fortes. E se você olhar, irmão, a Bíblia diz assim, que seja forte e corajoso. Por que não o corajoso na frente do forte? Porque para ser corajoso, meu irmão, você tem que ser forte. Não existe uma pessoa corajosa que seja fraca. Todas as pessoas corajosas são fortes. Talvez hoje você está vivendo um luto, meu irmão, físico, espiritual, emocional. Eu não sei onde é que dói. Talvez dói no seu corpo, meu irmão, mas talvez dói na sua alma. Talvez dói no seu espírito, irmão. Deus quer te chamar no momento dessa dor, é agora, irmão. É onde você é mais forte, porque você está sendo o único capaz de suportar essa dor. Não, Deus quer te chamar nessa noite para mudar a sua história, para te fazer conquistar Canaã, amém? E aí eu queria dividir com vocês de onde veio a motivação de eu trazer essa palavra. Esses dias, uns dias atrás, houve um batismo na igreja e minha esposa se batizou, né? Minha esposa não era crente, a gente é casado há 5 anos, mas ela não era crente. E eu nunca forcei ela nada, mas eu sempre falei do amor de Deus para ela. Eu sempre falei do quanto Deus é bom. Ela sempre me viu orar, ela sempre me viu continuar, ela sempre me viu ser forte e corajoso. Porque o Senhor sempre me disse que Ele estaria comigo em todo o tempo. Então, irmão, se você está no luto, se você está na dor, se você está na guerra, meu irmão, não se preocupa, o Senhor é contigo. Ele prometeu andar com você por onde quer que você vá. Amém? Então, teve esse batismo, a minha esposa se batizou, né? E naquele momento que a minha esposa estava descendo as águas, era como se eu não acreditasse que aquilo estava acontecendo, né? E aí eu olhei para o lado, a minha mãe estava do lado, crente, convertida. A minha irmã estava do outro lado, crente, convertida. Atrás de mim estava a minha filha, crente, convertida. E lá em cima, além da minha esposa, tinha umas 5 ou 6 pessoas da minha família também. Só que não eram pessoas da primeira geração da minha família. Eram pessoas já da segunda, terceira geração da minha família. Sendo convertidas ali naquele momento, aceitando o Senhor, se batizando, se tornando servo do Senhor, filho de Deus. E naquele momento eu olhei, o Senhor falou muito comigo. O Senhor falou, há 20 anos atrás, você plantou, filho. E hoje você colhe. E você colhe muito mais do que você plantou. A sua oração, ela foi muito mais além do que você me pediu. O que eu quero dizer com isso, irmão? Não para de orar, irmão. Porque tem alguém na sua geração futura que talvez você nem chegue a conhecer ou nem conheça. Mas ele vai ser salvo porque você decidiu ser forte e corajoso. Decidiu continuar. Decidiu orar. Não para, irmão. Não para. Continua. Avança. Canaã é nossa, irmão. Em nome de Jesus. Não para, querido. Vai dar tudo certo. Eu tenho certeza que vai dar certo. E se essa palavra alcançar uma pessoa, irmão, se uma pessoa sentir a glória de Deus na vida dela, como eu sinto hoje, agora, em todo momento, na minha casa, na minha vida, é muita glória, meu irmão. Deus cuida de tudo. Deus cuida de tudo. Amém?
Se uma pessoa for alcançada, meu irmão, para mim já é suficiente. Porque a palavra de Deus diz que há festa no céu quando uma vida se converte, quando uma vida se rende ao Senhor. Então eu espero muito mesmo que hoje aconteça uma grande festa no céu, meu irmão, porque você vai aceitar o Senhor, você vai se converter, você vai voltar para os caminhos do Senhor, porque você é um Josué. Se mentiram para você no longo do caminho de que você não ia conseguir, de que não dava certo, meu irmão, é mentira do inferno. Você é Josué. Seja forte e corajoso. Amém?